Bem cedo, quando o sol nasce, é mais um dia que começou. É hora de contemplarmos tanta beleza que Deus criou. Louvemos com fé e glória essa vitória. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para o nosso culto matutino, queridos, e hoje, como é todas as terças-feiras, o nosso pregador é o nosso querido pastor José dos Santos Ferreira. Já deixou uma palavra para o teu coração nesta manhã, que vai te abençoar muito, amém? Vamos fazer uma oração, pedindo as bênçãos de Deus para todos aqueles que têm se dirigido a nós, pedindo que oremos por suas vidas. E eu quero já deixar com vocês que orem pela nossa irmã Jovita. A irmã Jovita é mãe de um dos nossos obreiros, é o nosso irmão Osias, não é? Missionário Osias, que é o esposo da irmã Elzira, pessoas muito dedicadas à nossa igreja, e ela está enferma, com água no pulmão, precisando de uma intervenção divina, não é? E então não vamos nos esquecer de orar também pela nossa irmã Ivone Pontara, que está se recuperando, nossa irmã Noemi, né? Não esquecer de orarmos também pelo filho da minha sobrinha, Alba Valéria, né? O Pedro, que está desviado, para Deus despertá-lo. Também o nosso querido Edemir, esposo da Lucistela, amém? A irmã Vera continua esperando de nós, do nosso clamor em favor, não só dela, como das filhas Gabriela e Gláucia. Também continuo pedindo oração pelo Reinaldo, meu neto, e toda a família. Cátia Araújo e família, vamos orar. Estamos esperando em Deus a vitória de uma pessoa da família da irmã Isaura, que é a sua irmã Elenir. Estamos esperando ainda completar esta obra, não é? Que estamos orando, já a parte da família já foi vencedora, já estão em casa, não é? Graças a Deus por isso, amém? Mas vamos continuar orando. É a nossa irmã Eleni, para que Deus intervenha e ela possa voltar para casa. Amém, queridos? Também a irmã Francisca, mãe do nosso evangelista Washington de Mogi Guaçu. Claudete Aparecida de Oliveira, vamos continuar orando por ela, amém? Então está aí, né? A minha neta, Michele, que está me ajudando muito, e como nós estamos precisando. E eu quero que vocês coloquem também o nome da irmã Márcia, minha esposa. Ela está muito carente da mão de Deus para ajudá-la, amém? O José Vargas, né? Que o nosso irmão Leandro, do Parque Paulistano, pediu que orássemos por ele. Pastor Joãozinho e sua esposa, irmã Alvina, que precisam das bênçãos do nosso Deus, amém, queridos? Então precisamos de orar também, não vamos nos esquecer, né? A família do Jorge Mauro Lopes Dias. Ele disse: ore pela minha família, por mim e pela minha família. Então eu quero dar o nome da família deste irmão. É a irmã Heloísa, que é a esposa, e os dois filhos, Jossi e Bruce. Vamos estar orando também pelo diácono Antônio Pedro, que é o pai da minha nora Leia Coiado, né? E, finalmente, vamos orar pelo Maxwell Matos, é o pedido do Maxwell Matos, em favor do seu irmão Márcio, não é, que está com a Covid e precisa da intervenção de Deus. Amém, queridos? Vamos orar. E logo depois eu vou fazer a leitura de um salmo e o pastor José dos Santos Ferreira estará trazendo a palavra desta manhã para o teu coração. Amém? Oremos. Pai, obrigado pela noite de paz que nos concedeste. Agora, Pai, queremos entregar nas tuas mãos essa lista que acabamos de citar. Todas essas vidas precisam de ti, da tua intervenção, da tua misericórdia, da tua ajuda, Pai. Olha para cada um deles, Pai, e põe a tua mão abençoadora. Também eu quero orar por esses que estão nos assistindo nesta manhã, nesta madrugada. Entregamos nas tuas mãos todos eles, ó Pai, porque todos nós precisamos de ti nas nossas vidas, Pai. Então oramos assim
Também oramos, ó Pai, pelo teu servo, pastor José dos Santos Ferreira, que agora vai nos trazer a palavra, logo depois que eu terminar de fazer esta leitura, Pai. Então entrego o teu servo nas tuas mãos, sejam as tuas mãos sobre ele, sobre a nossa nação brasileira, sobre os médicos. Senhor, prepara-nos para estarmos na tua presença como igreja que é, ó Deus, o sal e a luz da terra. Ó Deus, que sejam as tuas mãos sobre os teus ungidos, sobre as tuas igrejas que te representam na terra. Assim oramos com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, eu quero deixar para vocês nesta noite, nesta manhã, é o costume de pregar só à noite, né? O Salmo de número 122. Aqui vai um alerta para os irmãos que estão ficando em casa, só assistindo às lives, não deixe de assistir, mas é muito importante a tua presença nos cultos. O que diz Davi neste salmo? Era uma oração pela paz de Jerusalém, que estava em paz, mas que ela continuasse. E ele assim diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém, amados? Louvado é o Senhor. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa continuar abençoado pelo Senhor. E com este louvor que a irmã Márcia está apresentando, pelo menos este início, nós vamos nos preparar agora para recebermos a mensagem do ungido do Senhor, que pregou fortemente ontem, mas hoje você recebe como mensagem matutina. Amém? É mais um dia que começou. É hora de contemplarmos tanta beleza que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre do mal. Amém? E até logo mais, às 20 horas, tem de Deus uma palavra para o teu coração. Deus te abençoe, te guarde e te livre do mal. Aceite mais uma vez o nosso chegar a ti. Toma teu filho nas tuas mãos e eu oro por fé, com o perdão dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Pastor Ferreira. Amados, nós estamos mais uma vez na presença do Senhor para apresentar a mensagem de Deus para aqueles que vão nos ouvir. Notemos uma coisa: a situação da humanidade perante Deus. Todos estão mortos. Se olharmos para o que diz a palavra, ela nos diz o seguinte, em Romanos 3:23, nos diz que estamos todos fora da graça de Deus. É o que a palavra nos diz em Romanos 3:23. Pois bem, e em Romanos 6:23, a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Olha, então o que é que acontece? É que este mundo está cheio de cadáveres ambulantes que andam por aí, mas estão mortos diante de Deus. Estão mortos. Agora vejamos o que nos diz a palavra de Deus aqui em João
no capítulo 5, versículo 24. Escutem bem esta palavra. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha, então, aqueles que são salvos hoje, passaram da morte para a vida, já passaram por uma ressurreição. Quando o Senhor falava com Nicodemos, ele disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos assustou-se, não entendeu, e perguntou ao Senhor, mas pode um homem nascer de novo? Porventura ele pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos estava ignorando completamente a mensagem. Aí o Senhor, Deus, em Cristo Jesus, corrigiu aquilo. E o Senhor fez ele entender que o novo nascimento era um nascimento espiritual. Olhe para o vento, Nicodemos. Você sabe de onde ele vem, para onde vai e ouve o seu barulho. Você não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Você ouve o seu barulho só. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos ficou sem entender, mas depois ele entendeu bem que isso era um novo nascimento, pelo qual todos os homens que quiserem ser salvos, que quiserem morar com o Criador na eternidade, todos os homens que quiserem passar a eternidade com seu Deus, terão que passar por esse processo. E o Senhor Jesus disse, olha, em verdade vos digo. Essa expressão, em verdade vos digo, é como um juramento. É como se o Senhor dissesse, eu juro isso perante vocês todos. Eu garanto isso. Eu sustento isso. Em verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então estava morto. Eu estava morto. Cada servo de Deus, que hoje louva a Deus, que hoje glorifica a Deus, estava morto. Passou da morte para a vida quando creu em Jesus como seu Salvador, deu valor à palavra de Deus, acreditou que Jesus era o Filho de Deus, ele não era apenas aquele peregrino galileu, não. Ali foi o homem que Deus mandou para que nós conhecêssemos e que derramasse seu sangue por nós. Mas o verdadeiro Deus estava nele. Ele disse certa vez, eu e o Pai somos um. Quem não crê em mim também não crê no Pai. E quem crê no Pai tem que crer em mim. Porque eu e o Pai somos um. E ele sustentou essa palavra. Notem bem, em verdade, eu juro, eu garanto, eu sustento. Eu respondo diante de Deus por isso. Eu respondo diante do céu por isso. Eu sustento isso perante a face do Pai. Eu sustento isso perante a face dos anjos. Eu sustento isso na eternidade. Que quem crê na minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é questão de terá ou teve, não. Nem é futuro, nem é passado. É o presente contínuo. Tem a vida eterna. O que é que isso quer dizer? É que agora mesmo, você que está me ouvindo, pode receber, pode ter a vida eterna dada por Jesus, se crer nele esta hora.
se aceitar a sua palavra, se aceitar a sua mensagem, se olhar para o Calvário, entender que aquele sangue derramado, tanto no Calvário como no Getsemane, foi por você, foi por mim. Eu creio nisso, eu criei nisso, eu aceitei isso. E por isso, eu hoje sou um sacerdote de Deus, eu sou um salvo, eu sou um pastor do rebanho de Deus, glorifico a Deus porque passei da morte para a vida. Eu me lembro quando eu era morto. Eu me lembro quando eu andava sem Deus nesse mundo. Sem Deus, sem esperança, sem nada. Eu me lembro de quantas vezes parei pensando, parei chorando, parei lamentando diante de Deus a minha situação. Lembro-me de um fato, creio que até já contei uma live passada, que andando pela minha rua, em um momento que a minha fé estava lá no fundo do poço, eu falei para Satanás e disse a ele: segura o que é teu, porque se o meu Salvador estender a mão para mim, tu vais me perder. E algum tempo depois, o Senhor, usando uma profetisa de fogo, ele disse: servo, te lembras daquele dia que tu falaste isto pela rua da tua cidade? Eu segurei a tua mão. Tu és meu. Ninguém me tirará, ninguém tirará a você de mim. Vejam isto. Eu era um cadáver ambulante. Eu era morto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele repete isso, que nós éramos mortos nas nossas ofensas e pecados. Nós éramos mortos. Vocês eram mortos. Eu era morto também, diz Paulo. Mas crendo em Cristo, passamos da morte para a vida. A igreja de Deus é o rebanho que passou da morte para a vida. É o rebanho que estava perdido, ovelhas sem pastor, por aí afora, como a 100ª ovelha que saiu aí do aprisco, perdeu-se pelos campos, e o pastor foi atrás e a encontrou, colocou nos ombros, trouxe com prazer e convocou os amigos. Glorifiquem comigo, alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Olha, o que é que Deus faz conosco? Eu não valho nada. Nenhum de nós vale nada. Mas Deus nos valorizou. Deus nos deu um valor tão grande que deu seu próprio Filho Jesus, que desde a eternidade estava na glória com Ele. Ele nos deu antes que existisse o mundo. Ele nos deu Jesus para nos salvar. E a Escritura nos diz que antes que existisse o mundo, Deus já conhecia cada um de nós, a vida, a família, os pais, os avós, todo mundo, a pessoa com quem iríamos nos casar, os filhos que iríamos gerar. Deus já sabia disso tudo e viu todos os nossos pecados. Mas a palavra de Deus nos diz que a graça de Deus é maior, é mais poderosa do que os nossos pecados. Tem um hino que diz: maravilhosa graça, maior que meu pecado. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Como hei de começar a cantar, a contar essa graça maravilhosa de Deus? Nenhum de nós é capaz. Nós gozamos essa graça. Nós aceitamos a mensagem. Nós passamos da morte para a vida, mas não conhecemos nem a 10.000.000ª parte da graça de Deus. Não conhecemos nem um grama da infalível, da imensurável graça que Deus colocou sobre nós.
Quando eu olho para a criação de Deus, Ele criando todas as coisas, dizendo, haja luz, apareça, apareça. Mas quando foi para mim criar, Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para quê? Por que Ele fez isso? Porque Ele queria alguém com quem Ele pudesse se relacionar, alguém de que Ele pudesse receber um culto racional, um culto consciente, um culto de quem reconhece que era pecador, que era perdido, que não valia nada e que Deus abriu o céu para nós através do sangue do seu santo Filho Jesus. Escute isso, meu amigo. Escute isso e guarde no coração. Talvez você seja um morto, que ainda está morto até agora. E você não sabe se amanhã ainda estará morto nesse mundo andando por aí, ou se já está morto na eternidade, a morte eterna, que vem para todo aquele que rejeita, que não aceita, que ignora, que abandona, que despreza o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Não faça isso. Você que está me ouvindo, não faça isso. Aceite a Jesus esta noite. Aceite a Jesus agora. Ele quer salvar você. Ele quer arrancar você da morte para a vida. Só Ele tem esse poder. Ele diz que Deus deu a Ele esse poder. Ele tem a vida. Só Ele tem a vida. O Pai me deu a vida e me concedeu poder para dar a vida a quem eu quiser dar a vida. Então, quem crê em mim passa da morte para a vida. É maravilhoso isso. É maravilhoso isso. Olhe quantas pessoas mortas morreram agora fisicamente com essa pandemia. Segundo o que estamos sabendo, mais de 3 milhões de pessoas já morreram no mundo. No Brasil, mais de 600 mil pessoas já morreram. Onde estão essas pessoas agora? Onde estão agora essas pessoas? Algumas no céu, porque eram servas de Deus. Eram servas de Deus. Mas outras perdidas para sempre, sem esperança de jamais poderem mudar de vida. Sem esperança de jamais poderem ser perdoadas, porque passaram todas as oportunidades. Todas elas tiveram oportunidade nesse mundo. Ouviram de Jesus. Assistiram. Muitas delas talvez tenham até frequentado igrejas, tenham estado lá, mas nunca abriram o coração para que o Senhor entrasse. Nunca abriram as portas da alma para que o Senhor entrasse e habitasse. E olha que Deus prometeu, o Senhor Jesus prometeu, que aquele que crê é morada de Deus. Ele disse que quem cresce na palavra dele, ele viria com o Pai e faria neles morada. E a palavra ainda diz, vós sois o templo do Espírito Santo. Ora, então o Espírito Santo e o Pai e o Filho moram no coração, moram no interior do salvo, da pessoa que aceita. Pois bem, e Deus quer isso. Deus quer morar no seu coração agora. Deus quer habitar em você agora. Foi para isso que Ele criou você, imagem e semelhança dEle. Não recuse a oferta de Deus, porque você pode estar andando agora à beira da sepultura. Quem sabe? Quem sabe das pessoas que estão ouvindo essa mensagem? Quem sabe amanhã quem estará vivo? Quem sabe quem na próxima segunda-feira tornará a ouvir essa live que é celebrada por nós aqui nesse lugar? Quem sabe? Só Deus. Então, meu querido irmão, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, abra o seu coração agora. Peça ao Senhor para entrar
entrar e ficar, entrar para morar, entrar para nunca mais sair. Seja aquela semente que cai, que a palavra de Deus caia numa boa terra. Seja você a boa terra onde a semente da palavra de Deus vai cair agora. Que você produza frutos, 30, 60 e 100, mais do que isso até, sabe Deus. Pois bem, o Senhor Jesus veio para isso. Ele mesmo proclama, o Filho de Deus veio ao mundo para salvar os perdidos. Ele veio em busca dos perdidos. Ele veio trazer vida para um mundo de mortos, um mundo de esqueletos ambulantes, um mundo de mortos ambulantes por aí afora. Você que está me ouvindo agora, você não sabe que você está morto, mas Deus sabe que você está morto. Você não sabe, você está andando, você está trabalhando, está ganhando dinheiro, está lutando pela vida, está andando de um lado para outro. Você acha que você está vivo, está tudo bem. Para Deus você está morto. Por que você está morto? Porque só Cristo pode dar a vida eterna a alguém. E Ele só dá a vida eterna àquele que crê nele, que o aceita como Salvador. Então Ele promete e Ele diz, olha, em verdade vos digo, eu juro, eu garanto, eu sustento, que aquele que crê em mim, aquele que aceita a minha palavra, aceita aquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Interessante. É interessante isso. A pessoa está morta e sem saber, às vezes sem entender, passa da morte para a vida. Crê em Jesus, não está ainda doutrinado, não conhece bem, mas passou da morte para a vida num instante, num átimo de tempo, num instante, num segundo. É interessante a salvação que o Senhor dá. Muita gente pensa, fazer penitência, andar de joelhos por aí, andar assim, fazer peregrinação a pé, ferir-se, mortificar-se. Não é nada disso. Não é nada disso. A salvação é um gesto momentâneo que você toma ao aceitar Jesus como seu Salvador. Olha aquele ladrão na cruz, crucificado. Um dizia, tu não és Deus, tu não dizes que é filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. O outro dizia o quê? Calha a boca, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação, e nós, na verdade, estamos pagando o que nós fizemos, mas esse nenhum mal fez. Aí fez um pedido. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando entrares. Qual foi a resposta de Jesus? Em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém. Escuta isso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Senhor salva o pecador. No momento que o pecador se arrepende dos seus pecados, confessa seus pecados, faz propósito de abandoná-los e aceita Jesus como Salvador. É num momento, é num átimo de tempo. Eu me lembro quando eu me converti. Eu ia à igreja, mas não achava graça. Lia a palavra, mas não entendia bem. Mas um dia, eu fui à igreja. E naquele dia, o Senhor me abriu a mente. E eu entendi, é agora ou nunca, porque eu estava errado e planejava cometer um crime. O Senhor sabe disso. Planejava cometer um crime. Mas fui à igreja e naquele momento o Senhor me abriu o coração,
O Senhor se mostrou misericordioso, o Senhor se mostrou piedoso, o Senhor se mostrou gracioso para comigo. E que foi que aconteceu? Eu aceitei o Senhor Jesus ali, a mensagem, criei no Senhor Jesus e há 73 anos prego esse evangelho com alegria no meu coração. Há 47 anos sou pastor do rebanho de Deus nesse mundo e glorifico a Deus, e outro tanto eu ficaria se Deus me desse vida para isso, para pregar a sua palavra. Pois bem, amados, por que isso? Porque eu sabia quem era eu, sabia para onde eu ia, o inferno estava me esperando, Satanás estava me esperando, só um instante de eu cair ali. Mas o meu Salvador estendeu a mão para mim, me segurou. E hoje, aos 92 anos de idade, ainda prego esse evangelho com alegria, porque sei em quem tenho crido. E estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o momento final. Amém. Até o dia final. O Senhor Jesus quer salvar você. Você pode até estar pensando, mas eu sou muito pecador, eu tenho muito pecado. Não. A graça de Deus é maior do que tudo isso. A misericórdia de Deus vai muito além da carga de pecados que o homem possa ter. O homem pode ter uma carga de pecados capaz de lançá-los no inferno eternamente. Mas essa mesma carga de pecados, se esse homem aceitar a Jesus como Salvador, o Senhor Jesus limpa em um momento. E este homem, que era negro como carvão, sua vida era preta como carvão, agora é branca como a neve, agora é alva como a branca lã. Era inimigo de Deus. Deus planejava matá-lo se ele continuasse como inimigo. Mas ele agora tornou-se amigo de Deus, aceitou Jesus. Sabe o que aconteceu? A Bíblia nos mostra que nós éramos escolhidos para isso. Você pode ser um escolhido, mas ainda não creu em Jesus para reconhecer, para conhecer, para saber que você, além de ser um escolhido por Deus para ser santo, é predestinado para ser filho por adoção, filho de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. É maravilhoso ler a palavra de Deus e saber que nós estamos nesse mundo, mas Deus já nos vê assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Para Deus nós já estamos lá, sentados nos lugares celestiais com Cristo. Olha que maravilha! Você está ainda nesse mundo, lutando contra o pecado, orando a Deus, jejuando, pedindo, suplicando, mas Deus já vê você sentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Oh, maravilha de Deus! Oh, glória de Deus! Oh, bondade de Deus! Oh, graça imensurável de Deus! Eu já estou lá. E eu desejo, meu querido ouvinte, que você esteja lá comigo naquele dia. No grande dia que comparecermos diante de Jesus, diante do trono branco, quando ele se sentar para julgar as nações, para julgar a todos nós, você esteja do lado dos benditos de meu Pai. Você esteja ali. E eu estarei alegre ali também. Mais alegre ainda em saber que contribuí com a minha pregação, contribuí com a minha mensagem, contribuí com a minha oração, com as minhas lágrimas, para que você estivesse ali também, naquele grande e glorioso dia do Senhor. O que é que você escolhe? Você escolhe continuar como um homem morto
andando por aí, Satanás só esperando que você escorregue e caia no inferno? Ou você prefere crer em Jesus e ser um salvo para morar com Ele na glória, para estarmos ali, para reinar com Ele no milênio? Oh, maravilha de Deus! Como é que Deus fez isso? Olhando para nós, nós que somos cacos de barro, nossa vida é como uma fumaça que passou, uma poeira que passou, mas olha o valor que Deus dá à nossa vida. Dá tanto valor que deu seu filho, rasgou seu próprio coração, arrancando dali seu filho para nos dar, para morrer pelos nossos pecados. E ele morreu preso à sua cruz, à minha cruz, oprimido, sufocado pelos meus pecados, pelos seus pecados. Ele morreu ali. E interessante, morreu perdoando. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Foram meus pecados, foram as minhas maldades. Mas ele morreu perdoando. E ainda me chama de irmão. Anunciei o teu nome a meus irmãos. E ele se declara filho do homem, honrando a humanidade. Honrando a todos nós. Ele é filho de Deus, mas também é filho do homem. Porque agora ele é o nosso irmão mais velho e que intercede. Interessante a palavra dizer que ele continua intercedendo por nós na glória. Ele continua intercedendo por você e por mim. E a Escritura nos diz que quando um pecador se arrepende, há alegria no céu. Jesus se alegra, os anjos se alegram, o Pai se alegra, há glorificação no céu quando um pecador se arrepende. Você não quer fazer com que no céu haja essa alegria com a sua salvação, com o seu arrependimento, com a sua conversão? Alegria no céu. Vamos alegrar o céu. Às vezes nós alegramos tanto esse mundo com nossas brincadeiras, com nossos prazeres, com nossos pecados, com nossas vaidades, alegramos tanto esse mundo. Vamos parar com isso. Vamos agora alegrar o céu com a nossa salvação. Vamos alegrar o céu com a nossa chegada. Eu fico maravilhado quando leio a respeito de Estevão sendo apedrejado. Como o Senhor Jesus se levantou. A Escritura diz que Jesus está sentado à direita de Deus. Mas Jesus se levantou para receber o seu servo que estava sendo martirizado aqui. Ele se levantou. E o nosso querido disse aí: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está de pé diante do Filho de Deus. Olha como são as coisas. Jesus se levanta para receber um pecador que se arrepende. Você não quer? Você não quer enriquecer o céu? Você não quer enriquecer a sua alma? Você não quer estar sentado ao lado de Jesus nos lugares celestiais? É agora, meu querido. É agora que você tem que tomar essa atitude. É agora que você precisa pensar nisso. Faça isso. Aceite a Jesus. Eu espero que todas as pessoas que ouvirem essa live, que guardem essa palavra no coração, que desçam do lugar que estão, ajoelhem-se aos pés do Senhor, glorifiquem o Senhor, santifiquem o Senhor com a sua vida. Deus está esperando você. Me esperou durante 20 anos. Me esperou durante 20 anos. Falo desde que nasci. Sem contar a eternidade, que ele já me conhecia antes que o mundo existisse. Estou contando de quando eu nasci. Ele me esperou 20 anos.
que eu tomasse uma atitude corajosa. E que Ele me poupou para que eu trabalhasse para Ele, para que hoje eu estivesse fazendo esse apelo, para que hoje eu estivesse pregando esta palavra a você que está me ouvindo. Abra o coração agora e Deus te abençoe. Deus faça a obra no teu coração. Que você se humilhe, que você desça. Aceite a Jesus. Eu espero que todos aqueles a quem essa live chegar, todas as pessoas ao redor desse país inteiro, ao redor desse mundo inteiro, a quem chegar essa mensagem, eu espero que haja salvação, haja conversão, haja alegria no céu, haja glorificação para o nosso Deus, por esse trabalho maravilhoso. Deus os abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, Amém. E amém. Amém. Irmãos, muito bem, tem vários irmãos, nós vamos fazer uma oração final.